Eu quero dar as boas-vindas, né, de volta, né, o filho pródigo, né, voltou aqui para nós aqui, Henrique Oliveira. Como é que vai, Henrique? Tudo bom, meu amigo? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Boa tarde, meu caríssimo amigo Ítalo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É realmente após um longo e tenebroso inverno, estou de volta. Mas por questões, graças a Deus, nada além, claro, muita gente ficou sabendo, né, da situação com a minha mãe. Eu tive que me afastar para dar um suporte maior, mas também muito mais questões de trabalho que inviabilizaram um pouco o tempo, mas agora, graças a Deus, né, tive a oportunidade. Bom, filho, a casa torna, né, Ítalo? Não dá para ficar muito tempo assim longe, não. Não aguenta, né? Não aguenta. Fica Não ali se aguento, não aguento. coçando, né? Ver as coisas assim. Eu quero comentar, caralho. Eu quero comentar. Eu sei como é que é a sensação. Também já tive essa. Já passei por isso, já tive um período sabático aí. Você acha que você vai relaxar? Você não relaxa, não, filho. Você não Nada, relaxa, não. nada. Não Você tem acha que condições, não. não, isso aí não tá no sangue, não tem jeito, não. Tem como não. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse assunto de hoje aí que tá pegando fogo aqui. A Polícia Federal realiza operação contra o senador Marcos Duval. Buscas são realizadas a pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal cumpre, na tarde desta quinta-feira, dia 15, mandados de busca e apreensão em diversos endereços do senador Marcos Duval. O pedido partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, há algumas semanas. Entre os endereços estão o gabinete funcional ocupado pelo senador em Brasília, o gabinete dele no Congresso Nacional e um local no Espírito Santo. Além dos mandados de busca e apreensão, o magistrado determinou que a PF ouça o senador o mais rápido possível para apurar a suposta obstrução de justiça, a razão da realização da operação. Há 2 dias, o senador usou o perfil no Twitter para divulgar documentos sigilosos da Agência Brasileira de Inteligência. Em fevereiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito contra o senador para apurar suspeitas de crime de falso testemunho, denunciação caluniosa, coação e divulgação de documentos sigilosos. Antes disso, Duval fez uma transmissão ao vivo por uma rede social em que afirmava que a revista Veja publicaria uma reportagem que supostamente mostraria que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou coagi-lo a um golpe de Estado. Né? Depois disso, Marcos Duval fez uma postagem no Instagram afirmando que pretendia sair definitivamente da política. Ele declarou que durante 4 anos se dedicou exclusivamente ao Senado, deixando de conviver com a família. Na ocasião, avisou que pretendia pedir afastamento do cargo para o qual foi eleito em 2018 e cujo mandato de 8 anos vai até fevereiro de 2026. Nos próximos dias darei entrada no pedido de afastamento do Senado e voltarei para a minha carreira nos Estados Unidos, escreveu o senador. Não adianta ser transparente, honesto e lutar por um Brasil melhor, sem os ataques às ofensas que seguem da mesma forma. Vale lembrar que ele não fez isso, né? Não pediu afastamento, né? Na quarta-feira, dia 14, Marcos Duval fez uma publicação afirmando que as decisões do ministro Alexandre de Moraes são inconstitucionais e que caberia aos senadores fiscalizar, afastar e até impeachment ministros do STF. Agora, no entanto, o Twitter do senador foi bloqueado em cumprimento de ordem contra o parlamentar. Olha só que coisa, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo desses documentos aí da ABIN, né, que mostram que a ABIN já está avisando o governo federal, o governo Lula, do risco, né, das invasões ali do 8 de janeiro, né, do risco de que isso poderia acontecer, de que havia um clima de ebulição a respeito disso, né. Mas, Henrique, eu queria perguntar para você o seguinte, né. Primeiro, né, eu queria saber, bom, essa atitude do Alexandre de Moraes, né? Primeiro o cara fala a palavra mágica, né? Vamos impeachment o Alexandre de Moraes. Logo em seguida, né, a conta dele é bloqueada. Mas é muito estranho, né? É muito estranho, né? Mas esse Marcos Duval ele é estranho também, né? O Matheus Aguiar tá falando assim, Marcos Duval é estranho. Mas essa operação é mais um absurdo. É estranho mesmo. Primeiro o cara acusa o Bolsonaro, depois fala que vai sair da vida pública, depois volta atrás, nas duas coisas. Agora começa a atacar o Alexandre de Moraes, aí agora publicou o documento da ABIN.
Sabe, tipo, tem muito mais aí que a gente não tá sabendo, né? Não tá vendo, né? O ponto principal dessa história toda, antes até de entrar nas minúcias do assunto, é interessante. Eu fiquei alguns meses longe e volto e o clima é o mesmo. Perdão, a gente acha que a situação vai melhorar, que pode ter alguma movimentação, né, mas era o que nós falávamos, né, Ítalo, lá no final do ano passado, e muita gente via xingar, perdão, gente, muita gente via xingar que nós éramos pessimistas e não sei o que e tal. A verdade, né, é que nós temos hoje um Congresso Nacional que é um mero objeto de adorno no Brasil. Esse é o primeiro ponto. A função do Congresso Nacional hoje é chancelar as decisões do Executivo via emenda parlamentar ou as decisões, as imposições do Judiciário. Ponto. O Congresso Nacional hoje serve basicamente para isso, né? Claro, sempre destacando com as raras exceções, né, pessoas que estão sim, né, nós temos nossos parlamentares estão ali lutando para alguma coisa, mas o cenário não é bonito não. Mas vamos lá. Interessante isso aí, Ítalo, que você falou. O Marcos Duval, gente, o Marcos Duval é um cara que a primeira coisa que eu quero deixar claro, até falei sobre isso, até postei isso ontem, eu tô muito longe de ser um fã do Marcos Duval. Mas longe, léguas, quilômetros, sei lá, de ser um fã dele. Porque sujeito que vai de 8 a 80, né, de 0 a 100 em 2 segundos, vai de um extremo ao outro, assim, sem justificativa nenhuma. Primeiro o negócio é o Bolsonaro, agora não, agora o problema é o Alexandre de Moraes. Não, mas vamos. Bolsonaro ia dar o golpe. Não, na verdade eu fui coagido. Olha, mas sendo bem franco, ele não parece ser muito certo das ideias, não, porque não tem ele não consegue concatenar um raciocínio, não consegue manter uma lógica na narrativa dele. Cada hora é uma coisa. Ele estava igual o Felipe Neto quando falava que ia deixar a internet se o Bolsonaro fosse eleito. Ó, se o Bolsonaro for eleito, eu largo a internet. Não largou, continuou. É a mesma coisa. Eu lembro nessa época que ele deu essa declaração, isso até me irritou muito. Ah, porque eu estou aqui me dedicando, estou, né? E as pessoas me atacam. Meu filho, você escolheu entrar na vida pública. Eu gosto de lembrar até da fala do próprio Alexandre, né? Ele dizia: quem não quer ser criticado, quem não quer ser xingado, ou seja o que for, não entre para a vida pública. Tem que ser cobrado. Falas do grande jurista Alexandre de Moraes. Do grande jurista Alexandre de Moraes, excepcional jurista, constitucionalista de inveja, de fazer inveja, né, nos mais renomados juristas mundiais. É difícil, né? Enfim. Mas o político brasileiro tem que entender uma coisa, tá? Porque durante um bom tempo aí, muita gente parece que desligou essa chave e não está entendendo muito a situação. Porque antes o político corria atrás da aprovação do eleitor, né? O político precisava da aprovação do eleitor para ser reeleito, né? Então ele ia lá, corria atrás do voto, aquela história toda. Agora não. Agora o político acha, né? E muito eleitor pensa assim também, que ele é que tem que ser aprovado pelo político, né? Não, eu não posso falar mal do político, senão ele vai ficar chateado comigo, vai ficar com raiva de mim. Meu amigo, você tem que cobrar seu político. Você tem que cobrar político, pelo amor de Deus. Onde é que a cabeça dessa gente tá no Brasil? De achar que não pode cobrar político. Não, eu não posso cobrar. Eu vi uma brigada uns dias atrás aí, porque um estava cobrando, o outro não estava cobrando, que não sei o que não podia cobrar. Pelo amor de Deus. Não pode cobrar, e se você cobra, alguém vai falar que não, você não pode cobrar. Pode, deve, tem que cobrar, seja qual político for. Mas não. Aí o Marcos Duval ficou chateadinho, porque estavam cobrando na internet, falando isso, falando aquilo outro e tal. Infelizmente, eu tenho para mim o seguinte: um cara que fala, né, que tem 300 mil coisas para mostrar. Ah, porque tem o pendrive de não sei, esse pendrive deve estar com vírus, né? Porque não apareceu até hoje. De repente ele está tentando passar um antivírus lá e até hoje não conseguiu. O sujeito que fica nesse trololó todo, de que tem coisa para apresentar, mas nunca apresenta, nunca fala, nunca decide a vida, acaba se passando por um bravateiro. Nada mais que isso, né? Isso é só introdução, porque, na verdade, o fato de eu não ser fã do Marcos Duval, de eu não gostar, na verdade, da atuação dele como parlamentar mesmo, a verdade é essa, isso não diminui o absurdo que é, por exemplo,
bloquear as redes sociais dele. Gente, isso é inimaginável, isso é absurdo, isso é ridículo, e já virou moda, aqui já é lugar comum já. Olha, fulano falou, e como o Ítalo bem lembrou, né, bastou falar a palavrinha mágica, porque já tem muito tempo que o Marcos Duval tá falando essas coisas aí, já bastante tempo, né, bastante tempo que tá falando que tem isso, que vai mostrar aquilo, que vai derrubar aquilo, fazer aquilo outro. Aí bastou direcionar o negócio um pouquinho mais para aquilo que de fato a Constituição prevê, né, que é o Senado Federal fazendo um controle, né, dos ministros, da atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, está na Constituição, gente. A Constituição que esse pessoal fala tanto defender, tá lá. Bastou ele falar um negócio um pouquinho mais centrado, um pouquinho mais próximo da realidade. Opa, puf, bloqueou. E aí? E já virou um lugar comum. Você vê que não tem não tem um espanto. Ninguém se assusta mais. Até a indignação até existe, persiste. Mas ninguém se assusta mais com nada que aconteça. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Exatamente. Parece que o bloqueio de contas de um senador da República, né, o ataque do judiciário contra o legislativo, virou como um assalto na esquina, né? Você viu que fulana foi assaltada na esquina? Você, puxa vida, que coisa. Nossa, levaram o celular dela, sorte que ela não tava com muito dinheiro na carteira. Assim, nossa, que benção, né? Mas ela tá bem? Não, tá bem, só foi susto, só. Beleza. Tudo bem, então, tá certo, então. Poxa, e hoje vai chover, né? Já mudou o assunto já, entendeu? Exato. Ô, Ítalo, porque muita gente, às vezes, né, Ítalo, pode achar, talvez até, mas é bobagem, é só bloquear uma rede social, gente. Twitter, a vida não é Twitter. Gente, não é a simbologia que um negócio desse traz, né? É um senador da República, goste dele ou não, é o meu caso, estou falando abertamente, não gosto do Marcos Duval, acho mais um bravateiro. Mas tá errado, não pode fazer isso com ele. Tá errado. É um senador da República. Com que argumento? E não, olha, pode trazer argumentação jurídica que quiser para mim, para justificar esse tipo de medida, né? Porque é fake news. Que fake news? Mostra o raio da fake news que ninguém. Meu Deus, nós estamos até hoje. Olha quanto tempo nós estamos nesse imbróglio e até hoje ninguém mostrou o que é fake news. E essa situação, fora o absurdo que de fato, né, se apresenta em termos de bloqueio de rede social, a operação da Polícia Federal, o que mais me incomoda são os dois pesos, duas medidas. Porque se a mesma operação para casos mais graves tivesse sido utilizada, né, com autorização, segundo foi divulgado, o Alexandre de Moraes entrou em contato com o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, o que o Alexandre de Moraes falar, ele aceita, então foi só pro forma mesmo. Se o mesmo modus operandi para se investigar um político fosse utilizado sempre, ok, eu não ia estar questionando, não. O Marcos Duval falou que tinha N situações, que tinha isso, tinha aquilo, não mostrou nada. Que bom, vai alguém lá ver se tem mesmo agora, então. Né? Mas a questão é que não é. O ponto-chave é esse. Nós vemos blindagem de todas as formas de um lado, todas as formas para crimes gravíssimos. Repito, até hoje não me desce Renan Calheiros ter falado no microfone do Senado Federal. Ele foi lá no microfone e falou: o presidente do Senado precisou desfazer o indiciamento de uma senadora, se referindo a Gleisi Hoffmann. Depois ele deu uma explicaçãozinha muito meia boca lá e ficou por isso mesmo. Cadê uma investigação pesada sobre isso aí para saber de fato o que ele estava fazendo? Cobrar esclarecimento mesmo. E as várias e várias outras denúncias, quando falsificaram a assinatura de uma senadora numa votação no Senado. Eu até agora, era para abertura de uma CPI, se eu não me engano, agora até me falhou a memória, mas era para abertura de uma CPI, se eu não me engano. Falsificaram a assinatura de uma senadora. Ela deu o grito. E o que aconteceu? Randolfo Rodrigues ficou dando risada. Rodrigo Pacheco ficou dando... Falsificação da assinatura de um senador. Henrique. Diga. Eleição para presidente do Senado de 2019. 81 senadores, 82 votos, meu Deus do céu. Exato.
E aí? E aí? Ficou por aí. E aí, né? E aí, irmão? Como é que vai ser? E aí, irmão? Né? Então, se houvesse uma paridade de tratamento, né, para todos os casos, tivéssemos esse tipo de investigação, porque olha, a questão aqui não é você cobrar, falar, mas não pode investigar um senador da República. Claro que pode. Pode e deve investigar. Agora, primeiro, os motivos dessa investigação precisam ser legítimos. Segundo, os trâmites têm que ser seguidos. E terceiro, tem que ser para todos. Não dá para fazer, né, para vivermos num mundo de investigação com viés político, uma investigação que é direcionada. E é, mais uma vez, o que está acontecendo. Já ouvi as mais diversas teorias, tá? E até um rapaz até colocou no chat aqui agora, foi o Tiago, e eu já ouvi diversas teorias aqui, e a gente passa a cogitar todas elas, justamente até pela postura do Marcos Duval de ser uma pessoa extremamente inconstante, você já não sabe se ele de fato não está batendo muito bem ali das caçuletas ali, se não está entendendo direito onde que ele está, o que ele tem que fazer, se ele está querendo se mostrar aí agora como um defensor da liberdade, quer dizer, geralmente o interesse político está sempre por trás, mas talvez alguma coisa mais direcionada também, a gente não sabe. A gente não sabe. O que me incomoda nessa história como um todo é a manutenção de um Estado policialesco com viés político no Brasil, onde nós temos um inquérito perpétuo que permanece aberto, né, que todo mundo pode ser julgado lá dentro, independente do assunto. Pega aquele fulano, joga ele no 4781 ali, põe ele lá. Mas depois eu vejo, joga ele lá dentro. Pronto, já está legitimado a fazer tudo. E aí tem o inquérito do 8 de janeiro, joga lá dentro também. No Brasil, a prática de abertura de inquéritos pelo Supremo Tribunal Federal virou lugar comum, coisa que é ilegal, né? Não é porque deram aquela decisão lá falando que é legal, né, que é constitucional, que passou a ser. Infelizmente, é um entendimento totalmente equivocado do Supremo, mas tá valendo, né? Tá valendo, então é isso que nós temos para hoje, né? Virou um lugar comum o Supremo abrir inquérito, e infelizmente a verdade é essa. A questão aqui é o Brasil hoje, a justiça ela age estritamente de forma política. Não tem paridade de tratamento. Basta ver o que está acontecendo na CPI. Nós vamos falar da CPI daqui a pouco, CPMI, né? Qual o direcionamento que já está sendo dado para ela. Então, assim, a situação é muito grave, e muita gente ainda não acordou para a realidade, porque a realidade econômica ainda não atingiu um patamar muito grave. Quando chegar nesse ponto, gente, aí vai ser tarde demais. Aí é porque o resto já vai ter degringolado tudo até chegar na economia, que é, digamos assim, a última a ser totalmente destroçada. Mas que o cenário no Brasil hoje já é um cenário ditatorial, é claro, você não pode. Você já vê o Congresso falando abertamente em votar uma lei onde é proibido criticar político. Congresso Nacional tratando de uma lei dessa. Congresso que antes se preocupava com a imagem, né, perante a sociedade, hoje não está nem aí, fazem as coisas abertamente. Projetos estapafúrdios para censurar o povo mesmo, para ameaçar determinada parcela da população. É ministro da Justiça tratando o CAC como criminoso. Né? A culpa de tudo agora é dos CACs também. Porque o traficante. A culpa é do CAC. Porque ele tem a arma legalizada, sabe, gente? O traficante de drogas, ele quer comprar arma, é legalizada, tá? Ele vai lá em quem teve todo o trânsito para pagar mais caro, né? Olha o nível, né, do discurso que nós temos no Brasil hoje. Então, o grande problema é esse. O grande problema é esse. É a falta de paridade. Às vezes pode até parecer que que eu estou saindo um pouco do termo, ou até muito, mas não, na realidade está tudo interligado. Está tudo na mesma. Estamos Né? ligando os pontos aqui, né? Ligando os pontos, exatamente. Agora, o Henrique, esse gancho, eu queria aproveitar esse gancho que você levantou, né? Essa questão da paridade, né? Isso aí, pessoal, é evidente, porque nenhuma arbitrariedade ela acontece para ser justa, entendeu? Porque se fosse são antônimos, né? Uma arbitrariedade ela serve justamente para que você faça valer a sua vontade
à revelia daquilo que está definido como justiça, aquilo que está definido já no âmbito legal pela polis, né? Quando eu falo polis aqui, é pela comunidade política, né? Então, nenhuma arbitrariedade ela serve para ser justa, para fazer com que a justiça prevaleça de qualquer maneira, entendeu? A arbitrariedade, a tirania, ela é sempre injusta, ela é sempre para uns e não para outros, né? Então, isso é elemento essencial, né? Eu falei esses dias, né? Que sobre a questão do Telegram, né? O Telegram que ele foi colocou aquela, Resposta. enfim, aquela resposta lá, né, do Alexandre Moraes, enfim, né, da justiça, etc, né? E eu falei assim, olha, o primeiro elemento da censura, o primeiro passo da censura é proibir você de dizer que ela existe, entendeu? Então, Exato. eu vou dizer, vou ser mais sincero pra você, vou ser mais direto para vocês. Liberdade de expressão é você poder dizer que há censura mesmo quando não há. Entendeu? Liberdade de expressão é você poder dizer que há censura quando não há, porque você a liberdade, veja vocês, a liberdade ela é algo que você sempre vai ter que estar puxando a corda pro lado dela, entendeu? Sim. Então ali qualquer liberdade é você puxar a corda pro lado dela. Então é sempre você ter alguma, você mesmo num ambiente livre, você diz assim, olha, pode ser mais livre. Né? Assim, nossa, mas você quer mais liberdade do que isso? Não é que eu quero mais liberdade do que isso, é que se eu não puxar pro meu lado aqui, a força contrária vai estar sempre puxando pro lado dela. Entendeu? Então é sempre um equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico. Entendeu? Então você sempre vai ter que ficar denunciando, né? Situações em que em situações em que a liberdade de expressão não está sendo bem atendida, mesmo num ambiente que seja nominalmente livre. Mesmo num ambiente nominalmente livre, é preciso o tempo todo estar discutindo o tema da liberdade de expressão para que você tenha mais e mais e mais liberdade o tempo todo, para você não perder, né, o caminho e você ir pro lado oposto, tá certo? Então, a partir do momento que você está sendo, abre aspas, proibido de mentir, muitas aspas aqui, meu amigo, não existe mais liberdade de expressão. Entendeu? Não existe uma liberdade de expressão. Liberdade de expressão acontece quando você pode dizer até aquilo que é considerado mentira, aquilo que é considerado hediondo, aquilo que é considerado incorreto, aquilo que é considerado perigoso. Tá certo? Ah, mas aí você vai causar danos à sociedade, porque as pessoas podem te acreditar em você. Mas, meu amigo, as pessoas também são responsáveis por aquilo que acreditam. Tá certo? Então, assim, por exemplo, eu tomei uma determinada atitude em relação a, né, aquilo ali, né? Você sabe o que eu tô falando. Eu tomei uma atitude em relação a isso. Quiser imaginar qual seja, né? Eu tomei essa atitude porque eu acreditei em determinadas pessoas. Consultei as pessoas e acreditei nelas, né? Porque eu confio nelas, etc. A atitude pode ter sido incorreta. Poderia ter sido incorreta, poderia ter pagado um preço por essa atitude, certo? Só que a atitude é minha responsabilidade. Eu me responsabilizei. A minha vida, o meu corpo, cuido eu. Eu decidi tomar essa atitude. Eu decidi, porque é o meu corpo envolvido aqui. Então, qualquer consequência adversa que venha, né, no futuro, né, vai vir através dessa, dessa consequência. Entendeu? Através dessa, vai vir através dessa decisão que eu tomei. Qualquer consequência vai ser responsabilidade minha. Entendeu? Então é muito simples. Não é tão difícil, né? Discutir esse conceito, né? Não é tão difícil você falar de Não. responsabilidade individual, né? Oi, Ítalo. E agora eu que pego o gancho na sua fala, e esse argumento, você pode causar prejuízos, as pessoas podem acreditar em você. Eu vou pelo outro lado agora. Já existem remédios jurídicos para quando alguém causa um dano a alguém ou a alguma pessoa, ou à sociedade, ou seja o que for, através daquilo que ela falou. Não cabe o argumento de que a censura, porque a verdade é o seguinte, né, como bem disse o Ítalo, né, a tirania não busca ser justa.
né? Elas buscam se valer da força e até da mentira para dizendo combater a mentira. Não existe esse argumento de que o fulano tem que ser calado porque ele propaga mentiras. Não, meu amigo, não existe. Sabe por quê? Porque já existe no Código Penal os tipos penais para isso. Calúnia, difamação, injúria, né? Você pode ir para o lado civil, causou danos, vai indenizar. Você falou que fulano fez isso e não fez, vai ter que indenizar, vai ser processado por calúnia, difamação, enfim. Existem os remédios jurídicos para isso. O grande problema é esse. Estão criando uma gravidade, estão querendo matar uma formiga com a bazuca. É basicamente isso. O sujeito falar lá que tal político é ladrão. O cara foi condenado, o cara tem milhões de provas que o crime foi cometido, e além disso, no Brasil, a palavra ladrão é usada para xingar até juiz de futebol. Né? Um cara pode ser maior ladrão. Estão dando para isso um ar de que, meu Deus do céu, é como se tivesse crime passivo de pena de morte, chamar alguém de ladrão. Não, gente, isso é injúria, isso é calúnia, crime de menor potencial ofensivo. E é o que tem acontecido recorrentemente já de alguns anos para cá. Né? Nós tivemos deputado preso, quando na verdade o que deveria acontecer com ele, sentiu ofendido, se sentiu ameaçado, excelência, vá lá à delegacia, preste queixa, vai ser aberto um processo contra ele. Simples assim, né? Crime de ameaça, seja o que for, calúnia, seja o que for. O problema é que transformaram crimes de menor potencial ofensivo, que são esses crimes que acontecem pela fala, né? Mas a liberdade de expressão não é salvo-conduto para cometer crimes. Concordo, concordo. Tanto que se cometeu o crime, ele vai ser julgado por isso. Só que deve ser julgado de acordo com a lei. Que, repito, são crimes de menor potencial ofensivo. Crime de calúnia, crime de difamação, crime de injúria. Você vai lá, se retrata, paga uma multa, pronto, acabou. Não é agora ficar botando gente na cadeia porque falou do fulano. Mas ofendeu. Fulano. E o que dá mais raiva é a velha imprensa apoiando isso. Fazendo, você vê a cara dos jornalistas, né? Fulano de tal está ofendendo, proferiu ofensas ao ministro do Supremo, proferiu ofensas ao presidente. Como se fosse um negócio. Nossa, meu Deus do céu, ofendeu. Ataque à democracia. Que balela desgramada esse negócio. Uma conversa fiada danada. E infelizmente muita gente, a grande parte do povo, não acordou para isso ainda.